Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira conversa de um ciclo de conversas organizado pelo Núcleo da Iniciativa Liberal de Santa Maria da Feira. Antes de começar o evento propriamente dito, queria agradecer, em nome do Núcleo da Iniciativa Liberal de Santa Maria da Feira, ao Dr. Sampaio Maia pela disponibilização deste magnífico espaço que temos aqui à nossa volta. Acredito que muita gente que aqui está não conhecia o espaço e é um prazer estarmos aqui neste espaço que só embeleza e engrandece a nossa primeira conversa. O Núcleo da Iniciativa Liberal de Santa Maria da Feira decidiu organizar um conjunto de conversas para discutir temas importantes de relevo nacional e também local. Normalmente as campanhas políticas focam-se muito na apresentação de caras, de rostos, de candidatos e mais próximo da data das eleições de um programa político que a maior parte das pessoas não lê. Nós queríamos fazer algo um pouco diferente. Para além disto, queríamos discutir as ideias junto da população, da sociedade civil, discutir temas importantes para o futuro do nosso país, para o futuro do nosso concelho. E estamos aqui para isso, para dar início e dar continuidade a essa mesma discussão. Ao meu lado tenho os dois intervenientes no debate de hoje. Mais próximo de mim tenho o Dr. Paulo Cunha. Eu tive que imprimir o currículo deles porque era tão grande e eu vou tentar resumir, só para haver uma noção das pessoas que eu tenho aqui. Pronto. O Dr. Paulo Cunha é licenciado em Direito, é mestre em Direito, é docente, é formador, é inspetor na ACT. No associativismo foi cofundador da Federação Nacional de Inspetores, foi secretário da Mesa do Conselho Geral desde 2019, do Sindicato dos Inspetores de Trabalho também foi cofundador e vice-presidente da direção e, presidente da mesa e é atualmente presidente da Mesa da Assembleia Geral desde 2019. Também é vice-presidente da Associação Portuguesa de Inspetores de Trabalho, aliás foi entre 2008 e 2013, e foi cofundador da Associação Jurídica do Distrito de Aveiro. É ainda secretário-vogal da direção da Casa do Museu Regional de Oliveira das Meias e é secretário da mesma casa desde 2019. O Vicente Ferreira da Silva, que está mais à minha esquerda, é membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, está no partido desde o princípio, foi assessor do Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto durante 3 anos, é até formado em Gestão, especialista em Comércio Internacional e Logística e Estudos Europeus, é auditor da Defesa Nacional desde 2007, investigador, é cronista em diversos jornais, já escreveu no Público, no 1º de Janeiro e agora escreve com alguma regularidade no Observador. É professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Pronto, feito este breve resumo, e acreditem que estou a abreviar muito isto, dos intervenientes no debate de hoje, queria perguntar se eles querem fazer uma breve intervenção inicial, se querem dizer alguma coisa. Tirar a máscara. Podemos falar assim? Sim, boa tarde. Eu queria naturalmente agradecer à Iniciativa Liberal da Feira o convite. Acho que é muito interessante e muito pertinente falar... estão a ouvir melhor agora? Pronto, obrigado, Carlos. Falar um bocadinho, discutir um bocadinho ou fazer análises perspectivas sobre aquilo que pode ser o futuro das políticas sociais no contexto da sociedade e também agradecer ao Dr. Paulo a sua presença e esperemos que isto seja aqui um debate muito profícuo e elaborado e até profundo para discutir, se possível até com alguns pontos de vista diferentes, para haver algum contraditório. Muito obrigado. Posso? Sim. No fundo, então, também agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente hoje, em particular à doutora Carla Abreu, que neste momento não está presente, e cumprimentar todos os presentes e os meus colegas também da mesa, e neste feriado hoje de 1º de Maio, que vou ter a oportunidade de aprofundar um pouco mais à frente, mas penso que para já ficamos aqui realmente pelos agradecimentos e pelos cumprimentos. Obrigado. Sim. Ora bem, nesta primeira conversa, o tema escolhido, e nem de propósito, sendo hoje o dia 1º de Maio, tem que ver com as políticas sociais. Eu preparei um conjunto de questões para colocar aos nossos convidados para dar início à discussão, questões relacionadas um bocadinho com o tema e com a nossa ideologia política e aquilo que nós defendemos,
e eu gostaria de os ouvir um pouco sobre este tema. Deve o Estado ou os Estados assumir um papel preponderante nas políticas sociais de um país? Desculpa, eu pensei que era só mesmo uma coisa. Eu só queria pôr aqui uns tópicos à discussão, posso? Sim, à vontade. O debate é aberto, nós somos liberais, por isso. Obrigado. Pronto, eu tenho que me desculpar um bocadinho, é defeito de profissão, eu sou professor e, portanto, eu até trazia aqui uma pequena apresentação para vocês poderem seguir o raciocínio. A questão que eu vou aqui aproveitar para fazer era uma pequena descrição daquilo que havia, daquilo que nós temos atualmente e daquilo que pode vir a acontecer no futuro. E, portanto, a primeira coisa que eu gostava de vos deixar é que temos que ter em mente que a sociedade resulta de um processo de agregação. Um processo de agregação muito longo, em que nós partimos do indivíduo, depois passamos para um nível diferente que é a família, depois para a tribo, depois para a comunidade, depois para o Estado, mas já demos passos superiores. Como sabem, hoje em dia, em termos de organização internacional, temos organizações regionais e mundiais. Pronto. A certa altura foi determinado que o Estado tinha a soberania perante determinados contextos sociais e que por isso mesmo, como tinha a prevalência e o predomínio da violência e da lei, muito obrigado, não tem poder igual no contexto internacional. Mas o que é importante ter aqui em mente é que não há sociedade sem indivíduos e a sociedade resulta, por isso mesmo, de um compromisso, de um processo que entre indivíduos, um acordo entre indivíduos para uma determinada organização. O que é que devem ter aqui também que eu acho que é importante? Primeiro, perceber que há um contexto específico que resulta de uma série de eventos. Nós estamos a falar historicamente da reforma e da contra-reforma, portanto, vem de 1517 e a certa altura, depois da Guerra dos 30 anos, com os tratados de Münster e de Osnabrück, que se vão consolidar e consubstanciar no Tratado de Westfália, aparece o Estado moderno tal como nós o conhecemos. O que é que isso significa? É o princípio da soberania, o princípio da territorialidade e, sobretudo, da não intervenção em territórios que não fossem daqueles considerados na unidade política. Depois, gostava que tivessem aqui outra noção que é muito importante terem. Estado e nação, apesar de serem dois conceitos complementares, não são completamente conciliáveis. Porquê? Porque Estado é um conceito político, nação é um conceito cultural. Depois, o que é importante perceber para aquilo que nós vamos discutir mais à frente? Que a partir desse momento o Estado tem que ter obrigatoriamente 3 fins e 3 elementos. Quais são esses fins e esses elementos? Território, povo e organização política, bem-estar, segurança e justiça. Depois, como tudo que é característico da evolução e da sociedade humana, passa por um processo contínuo de crescimento, de acrescento de novos elementos à complexidade da sociedade. Nós temos o Estado moderno que aparece com o Westfália, depois passamos para o Estado liberal, que vai... O que é que nós estamos a falar? Estamos a falar daquilo que aparece com as revoluções atlânticas. Quais são as revoluções atlânticas? 1688 na Grã-Bretanha ou na Inglaterra, depois 1776 com os Estados Unidos e mais tarde a Revolução Francesa em 1789. Qual é o passo seguinte? É quando se começou a notar que os princípios que apareceram com o Estado liberal se mostraram inadequados para lidar com as questões sociais. E isto é relevante para a nossa conversa mais à frente. Vai ter duas consequências muito distintas, uma na Europa e outra nos Estados Unidos. Na Europa, o que é que vai acontecer? Vão aparecer ideologias como o comunismo, isto é por ordem cronológica, comunismo, fascismo e nacionalsocialismo. Tudo originado por questões sociais. E na América, qual é a manifestação mais interessante? É o New Deal, portanto, estamos a falar já das doutrinas do Keynes, portanto, e da política que o Roosevelt pôs Franklin Delano Roosevelt pôs em marcha e em prática para lidar com as consequências da crise de 99. Depois, qual é a alteração seguinte que é mensurável na história na nossa história, pode ser dito assim? É o Estado de Previdência que aparece com o fim da Guerra Fria. Pronto. Curiosidades.
Nós estamos a falar de políticas sociais. No contexto da civilização ocidental, o registro mais antigo que há de um apoio social pode ser lido na história da Guerra do Peloponeso, quando o Tucídides faz a reprodução do discurso do Péricles. E quando o Péricles proferiu esse discurso, nós estamos a falar na Grécia Antiga, como devem estar recordados, e ele diz que o Estado vai assumir a educação dos filhos dos soldados que morrerem em defesa, neste caso, da cidade-estado de Atenas, era um caso concreto, e também vão atribuir um subsídio de morte às viúvas dos soldados. Portanto, reparem o tempo que nós estamos a falar, milénios. E mais à frente, é muito curioso que na modernidade, e eu referi isso, são os liberais que implementam políticas sociais. E o primeiro a fazê-lo é o Bismarck, por volta de 1871, muito perto do fim da guerra austro-prussiana, quando a Prússia, no contexto da Confederação Germânica, toma a liderança da cultura germânica na Europa. Portanto, notem, e se nós, há mais exemplos, mas para terem ideia, são sempre liberais que tomam a iniciativa de tomar medidas de apoio social. No caso português, é curioso notar que o primeiro a fazê-lo, no contexto das repúblicas portuguesas, portanto, da primeira, da segunda e da terceira, que é a nossa, foi o Marcelo Caetano. Marcelo Caetano toma uma série de medidas que vai dar apoios a pessoas, apoios sociais, a pessoas que nunca tinham trabalhado, nunca tinham descontado, nunca tinham sido contribuidores ativos para a receita do Estado e passaram a ser usufruários desses apoios. Depois, como é que nós vamos encaixar isto no contexto dos princípios? Como vocês sabem ou recordarão, com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa, aconteceu uma mudança sem precedentes no conceito da história da humanidade e apareceram 5 princípios. Com a Revolução Americana, os homens nascem todos iguais e a procura da felicidade. Mais concretamente, naquilo que nos diz respeito, no âmbito da Europa, o triplo princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. Portanto, o que é que nós devemos ter aqui em conta? É que nós estamos a falar de valores, não estamos a falar de instrumentos ou de mecanismos. E, portanto, quando falamos em liberdade, temos de ter em conta que adstrita a essa liberdade está a assunção da consequência, independentemente da nossa expressão de liberdade, ser tangível ou intangível, seja uma ação ou uma expressão. Portanto, o que é a liberdade? Segundo estes princípios, é aceitar a responsabilidade que é inerente às ações e às decisões que nós tomamos. Pois, igualdade. Igualdade é uma coisa muito interessante, porque no contexto individual não existe igualdade, só existe desigualdade. Nós somos todos diferentes. Nós hoje sabemos, 3 séculos depois, sabemos que até no âmbito biológico somos diferentes. O nosso ADN é sempre distinto de um dos outros, por exemplo. Portanto, o que é que isso significa? E depois a fraternidade. O que é a fraternidade? A fraternidade é a mudança entre aquilo que havia antes de pensadores liberais como o Locke e o Montesquieu. Estamos a falar de um inglês e de um francês, mas que pertencem à mesma escola de pensamento, que é a oposição ao estado de natureza. O estado da natureza, que era o que existia antes, e isto foi essencial para a concretização das revoluções e a sua aplicação no contexto político, portanto, da organização do Estado, é o Estado de Direito face à força do mais forte. Portanto, no Estado de natureza vigora a lei do mais forte. No Estado liberal vigora a força da lei. Portanto, o que é que isto significa? Que significa, portanto, há um contrato social que, por norma, é representado pelas Constituições. O que é que significa? Que significa que é pela lei que todos nós que somos desiguais temos a oportunidade de poder potenciar as nossas capacidades de igual maneira. E isto o que é que significa? Significa que a lei garante a unidade na diversidade. Dando aqui um salto mais para o concreto, o que é que nós estamos a falar quando falamos de políticas sociais? Pronto.
Eu referi que havia fins do Estado, e os fins do Estado é, como eu disse, a justiça, a segurança e o bem-estar. Portanto, os governos que estão sujeitos aos limites das Constituições têm que arranjar maneira de pôr em prática a persecução desses fins. É através das políticas sociais que eles fazem. Nós estamos, de certa maneira, a pensar o quê? A pensar em redistribuir riqueza, diminuir a desigualdade, combater a pobreza, mas dentro de um âmbito que depois vai ter nuances, e espero que o Dr. Paulo faça nisso, que é, estes objetivos são vistos de maneira diferente pelos socialistas, pelos comunistas, pelos liberais, etc. É aí que está a grande diferença, é a metodologia de aplicação destas políticas. Mas o que é que nós temos aqui que é comum a todos? É que estas políticas possuem caráter distributivo e dependem de financiamento público. Pronto. O financiamento público, como nós sabemos, advém da receita do Estado, que normalmente é a recolha de taxas e de impostos. Pronto. Agora, exemplos mais concretos, mas que podem ser também, de certa maneira, ligados desde o início. Ambiente, emprego, educação, saúde, segurança social. Eu tinha aqui uns gráficos que não posso mostrar, vamos para a frente. Qual é a realidade hoje em dia em termos de Portugal? Nós sabemos que as políticas que foram seguidas, isto é um exemplo se calhar mais interessante. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura, seja ele de direita, seja ele de esquerda. Sou um liberal, aceito que as pessoas se possam exprimir, aceito a liberdade de expressão em qualquer forma, aceito que haja pessoas que defendam o comunismo ou qualquer outra ideologia. O que eu acho é que essas ideologias não devem ser impostas. Têm que advir de uma vontade pessoal do indivíduo em aderir às mesmas. Mas há exemplos que devem ser dados. Têm noção de qual era a dívida pública portuguesa no dia 23 de abril de 1974? Em percentagem do PIB? Têm noção? Era 13%. O Estado Novo, na sua gestão, e todas as críticas, eu não estou a defender o Estado Novo, é só mesmo um exemplo de comparação. O Estado Novo, quando houve a Revolução do Brasil, dos escravos, e que nos trouxe a liberdade, que foi depois materializada, felizmente, no dia 25 de novembro de 1975, quando nós realmente pusemos em marcha o processo constitucional, era 13%. Não sei se sabem, mas recentemente a dívida do PIB português ascendeu a 268,7%. Portanto, isto é a diferença. E é aqui uma coisa que poderemos discutir mais à frente, que é o facto das políticas do Estado ou dos sucessivos governos na Terceira República não terem variado assim muito. Nós depois podemos discutir isso. Portanto, a realidade é esta. Nós temos um PIB que agora está à volta dos 270% do PIB. Como devem compreender, isso vai delimitar e diminuir muito a ação do governo no que diz respeito aos apoios sociais, tão necessários em alturas de dificuldade. E os últimos dados mostram que, isto até saiu ontem numa notícia, que Portugal está neste momento com o crescimento que tinha em 2016, basicamente 16, portanto, enquanto que houve países que tiveram outro tipo de políticas ao longo dos tempos e que hoje em dia já não estão a ser afetados pela crise gerada economicamente e financeiramente pelo Covid, Portugal não, vai ter que andar um bocadinho para recuperar isso, e os valores da OCDE indicam que vamos demorar algum tempo a fazê-lo. Depois, qual é o grande problema? E isto aqui certamente será interessante discutir no contexto de uma freguesia ou de um concelho. Independentemente do governo que geriu o país nos últimos, vamos falar assim, desde 1976, quando a Constituição começou a entrar em vigor, o centralismo é cada vez mais uma realidade. As autarquias têm pouca margem de manobra
E a nível fiscal, alguns de vocês terão noção disso, é gritante. Não têm autonomia política para decidir como fazer relativamente à maioria dos instrumentos que estão ao dispor das autarquias para fazer recolhas de impostos, para gerir essa recolha de dinheiro em prol das populações que estão mais dependentes disso. Há quem diga que o alargamento, ou digamos assim, ou a participação de intervenientes que não necessariamente do Estado Central se deva, vamos falar assim, ok, poder local e também as EPSS, o terceiro setor, está relacionado com a necessidade de ter uma resposta mais próxima das populações. Isso não é verdade, não é inteiramente verdade. Não só pela razão que eu vos disse anteriormente, portanto não há autonomia política para a elaboração no âmbito fiscal por parte das autarquias, mas também por causa da crescente burocracia que o Estado Central exige aos intervenientes que estão no local. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Descentralização. O processo de descentralização, vocês sabem, está a ser discutido hoje em dia, está a ser imposto pelo Governo, e eu vou-vos dar o exemplo, desculpem eu dar o exemplo do Porto, mas é aquele que eu conheço melhor e que nos últimos 3 anos tive que liderar também esse processo negocial. Os diplomas que vêm do Governo para a descentralização, e eu vou citar, dizem isto: usando o processo de reorganização administrativa de Lisboa como referência, pretende-se que as freguesias exerçam competências no domínio que hoje são atribuídas apenas por delegação legal, por vezes ao sabor de estratégias políticas meramente conjunturais. Bem, isto é falta de vergonha. Eu não sei se sabem, mas há freguesias em Lisboa que têm orçamentos de 6 milhões de euros. Freguesias. Isto é manifesta falta de vergonha. O que é que está aqui em causa? Está uma completa desadequação relativamente às realidades locais. Se as freguesias são urbanas ou rurais, se têm determinados, são receptivas ou suscetíveis de receberem determinadas competências. Para terem uma ideia, um dos processos que está atrasados na cidade do Porto é o facto de o Governo estar a transferir áreas ou competências na área das florestas, e os organismos públicos não são capazes de definir o que é que entendem por floresta. É este o ponto de situação. Depois, um exemplo concreto, que podemos aprofundar isto também no debate, certamente. Qual é o objetivo do Governo? É financiar-se nos orçamentos dos municípios. À semelhança do que fizeram com as freguesias, o Governo agora quer financiar-se nos orçamentos dos municípios. Deixem-me dar um exemplo. Quando o António Costa chegou ao poder, a austeridade acabou e ele reverteu uma série de medidas que tinham sido implementadas por imposição da Troika pelo governo do Pedro Passos Coelho e do Paulo Portas. Uma dessas medidas foi o descongelamento das carreiras da função pública. O principal instrumento financeiro de financiamento das freguesias é uma coisa que se chama o Fundo de Financiamento das Freguesias, que eu imagino que vocês conheçam, e quando o António Costa foi ao governo, no caso do Porto, que com a reorganização passou a ter apenas 7 freguesias, portanto, uniões de freguesias, o aumento relativamente ao ano anterior foi de 35 mil euros para todas as freguesias do Porto. Se nós fizéssemos uma visão direta, estamos a dizer que cada freguesia recebia, por ano, mais 5 mil euros. Só o descongelamento da função pública em 50% foi 18 vezes mais esse valor. Portanto, o que é que o Governo fez? Financiou-se no orçamento das freguesias. E agora vai fazer a mesma coisa no orçamento dos municípios. E eu não sei como é que é, imagino que a realidade aqui não seja muito distinta, mas, como devem compreender, o município do Porto, sempre que possível, com a devida autorização legal, conforme é imposto pela lei,
ajuda as freguesias do Porto quando elas necessitam. Porquê? Porque os orçamentos e o apoio que vem inscrito no Orçamento de Estado não é suficiente para fazer face às necessidades que elas vivem. Depois, só para terminar, dois contextos. Um contexto, para deixar a conversa, dois contextos. Um político e um pessoal. Necessidades para o futuro. Alterar o paradigma político. Não é possível continuar a fazer aquilo que nós temos vindo a fazer desde 1976. O tempo que vem aí, que já agora começou a mostrar isso, vai exigir maior colaboração entre o público e o privado. Muita maior colaboração. E o que é que nós temos vindo a ver por parte do governo é precisamente o contrário. É negar a disponibilidade que os privados têm demonstrado para ajudar até a combater a crise em que estamos a viver. Depois, curiosamente, e é muito interessante para um indivíduo que acompanha a ciência política como eu acompanho há muitos anos e que está na gênese de um partido novo, ver este fenómeno, ver a vossa presença aqui. A primeira forma de participar na sociedade é precisamente isto. É expressar uma opinião ou expressar uma vontade. Não é votar. Votar é a última forma de participação. É precisamente isto. E o que é que isto significa? Isto significa que começa a haver uma maior preponderância do papel do indivíduo. Depois, o que é que vai acontecer? Quer o governo queira, quer não, é menos burocracia e mais liberdade de ação. Portanto, isto é uma afirmação do liberalismo. É curioso quando a gente olha para o passado, vê ciclos de maior influência das diferentes ideologias. Deixem-me só pôr aqui eu já estou a terminar, Cristiano, desculpa. Só uma pequena citação de um artigo que eu escrevi há 2 anos e 2 meses. Desafios para o futuro. Vou fazer mesmo, desculpem só fazer esta citação. Se a substituição da mão de obra humana não é novidade desde os anos 60 do século passado, por que razão é que as novas máquinas são um problema? Porque são máquinas capazes de dispensar a mão de obra especializada e forçar a passagem da produção colaborativa centralizada para a descentralizada. Não estamos perante um simples fenómeno de automatização, não. É urgente perceber que nós estamos perante um fenómeno de robôs que são autênticos sistemas cibernéticos capazes de pensar, o que significa que não é apenas na indústria que os empregos ou os trabalhos vão ter problemas. Portanto, o que é que isto significa, então, em termos para o indivíduo? Quais são os desafios que vêm aí, na minha opinião? Tecnologia, adaptação à tecnologia, desmaterialização laboral, que vocês já começaram a ver com o facto de termos sido obrigados a implementar sistemas de laborais remotos, e eu, como professor universitário, digo-vos que a minha profissão está em risco, a minha profissão como professor está em risco. Vai ser tudo transitório, o que significa que nós vamos trabalhar. Aquilo que aconteceu, eu não sei se vocês têm noção disto, mas depois da Segunda Guerra Mundial, os empregos eram vitalícios. Vitalícios, vocês trabalhavam a vida inteira na mesma função. Isso acabou. Vocês vão ter imensas funções laborais em períodos curtíssimos de trabalho. Depois, novas formas de fiscalidade, que é o que vai acontecer, e também novos empregos. Hoje em dia, os meus filhos vão muito provavelmente exercer funções laborais em empregos que ainda não existem. Vocês não sei se também têm noção disto, alguns terão. Os empregos que hoje em dia pagam mais dinheiro não existiam há 15 anos. Os empregos que hoje dão remuneração mais elevada não existiam há 15 anos. Se nós tivéssemos a oportunidade de pôr aqui, estava aqui, com licença, o Keynes e o Marx, e se nós perguntássemos a eles, com os contextos que nós vemos hoje, se eles escreviam os livros que escreveram da mesma maneira, eles diriam que não. Não é possível que o fizessem. Depois, uma coisa muito interessante que está também na ordem do dia, que é
nós vamos ter nova medicina. Há aqui pessoas que estão ligadas estão ligadas à saúde e que lidaram pessoalmente, e que eu agradeço, conheço algumas delas, tenho também familiares que o fizeram e agradeço, que estavam na primeira linha de combate à Covid. Cristiano, aproveito para agradecer até publicamente, que já o tinha feito, mas faço outra vez. A medicina vai mudar radicalmente, vai ser baseada no ADN de cada um. Hoje em dia, eu não sei se vocês têm noção disto, os mecanismos, os medicamentos funcionam por aproximação. É por isso que um medicamento tem melhor efeito em mim do que poderá ter em qualquer um de vocês. Porquê? Porque o meu ADN está mais suscetível a reagir melhor àquele medicamento. Mas seja como for, eles garantem um tipo de resultado que vai debelar o problema concreto que o corpo está a sentir. Pronto, portanto, qual é a implicação disto? E nós, é curioso que temos também portugueses na vanguarda deste tipo de investigação. Estamos a falar de maior longevidade com capacidade. O que significa, por exemplo, que se nós passarmos a viver 100 anos com capacidades físicas e capacidades cognitivas, não nos podemos reformar aos 65. Tem noção disso? Não há estado social no mundo, hoje em dia, que aguente 40 anos de reforma. Não há. Ponto final. O que é que isto significa? Significa que no contexto da sociedade, todos estes desafios que elenquei, significa que o indivíduo vai se reafirmar outra vez na estrutura e no destino da sociedade. Pronto, eu só queria deixar aqui só deixar aqui estes pequenos conceitos ou estas noções para ajudar na discussão. E obrigado. Bem, e que bela introdução que foi. Pronto, passo a palavra agora ao Dr. Paulo Cunha. Obrigado. Eu vou pedir aqui a compreensão do Dr. Vicente Ferreira da Silva, porque eu não vou propriamente fazer a apologia ou esmiuçar as políticas sociais. Eu vim aqui com a intenção de vos provocar, trazer algumas ideias para vos provocar. Obviamente, vou-vos pedir primeiro duas coisas. Primeiro, que esqueçam por um instante que eu sou inspetor do trabalho, porque eu vou fazer as provocações e vocês não se podem lembrar que eu sou inspetor do trabalho. Quanto ao resto, eu também não posso despir-me completamente da veste da minha profissão, portanto eu vim cá falar-vos de trabalho. Portanto, hoje comemoramos o 1º de Maio, que tem as suas origens nas greves que se iniciaram em Chicago, todo aquele trabalho degradante, penoso, sem limite de horário de trabalho, e as condições a partir daí foram melhorando também por força da intervenção e das convenções da OIT, dos protocolos, das convenções internacionais. As condições dos trabalhadores efetivamente melhoraram ao longo destes últimos anos. Então, é um motivo para estarmos todos hoje aqui animados em festa. Sim e não. Eu hoje de manhã, eu tenho por hábito ver sempre as notícias no telemóvel. É um defeito, o meu miúdo joga jogos e eu vejo as notícias. Eu, quando abri hoje o telemóvel, vi aqui a seguinte notícia, que eu não vou ler, obviamente, tudo, vou ler só umas partes. O retrato do trabalho em Portugal, fraca produtividade, baixos salários e poucas habilitações. Isto é um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portugal é o 3º país da União Europeia com mais percentagem de pessoas acima dos 64 anos ainda ativas. Só fazer aqui assim uma breve passagem. Ler só as parangonas. 1 em cada 5 trabalhadores ganha apenas o salário mínimo nacional e apenas 3 em cada 10 trabalhadores têm um ensino superior. Em 2019, em Portugal, 11% da população empregada era considerada pobre. Enfim, é um relato miserável. Quer dizer, as condições de facto melhoraram, mas não tanto quanto aquilo que acho que nós, enquanto povo, merecemos. Não enquanto aquilo que, enquanto profissional, acho que mereço e acho que contribuo para o país. E certamente o mesmo se passará com os meus colegas aqui de painel. Então, eu, ao vir para aqui, tentei fazer uma definição, ou trazer-vos uma definição do que será a melhor política social. Para mim, e tentei resumir isto ao máximo, para mim a melhor política social é criar as condições económicas para o pleno emprego e um trabalho digno.
Obviamente que, como eu disse há pouco, eu não vou fazer a apologia das políticas sociais, porque acho que realmente o Estado tem o dever de zelar pelos mais frágeis e pelos mais débeis da sociedade, quer sejam os idosos, quer sejam os desempregados, quer sejam as pessoas com algum tipo de deficiência, as pessoas que efetivamente precisam. O Estado tem o dever de o fazer, independentemente da ideologia política de cada um. Agora pergunto-vos eu, e o Estado está a fazê-lo? Eu acho que não. Não sei o que é que cada um de vocês acha, mas eu acho que não está a fazer. Ou se o está a fazer, não está a fazer da melhor forma. Ou então, não está, as verbas que estão alocadas a esse fim não estão a ser dirigidas para quem efetivamente precisa. E acho que todos nós temos a noção disso. Eu venho cá também, então, como eu vos disse, eu não posso esquecer o trabalho que faço, e venho então trazer-vos uma ideia de como é que funciona o mundo do trabalho. Portanto, a legislação em Portugal não é uma legislação feita unicamente, enfim, por nossa livre e espontânea vontade, não é? Nós integramos uma série de organismos internacionais que condicionam também, e bem, a nossa produção legislativa. Nós integramos a Organização Internacional do Trabalho, a União Europeia, toda uma série de organismos internacionais que condicionam a nossa liberdade legislativa. Mas condicionam no sentido positivo. Claro que depois, aquelas pequenas nuances que a legislação portuguesa tem, que gosta tanto de ser burocrática, aquela penosidade, isso realmente é nosso, é inerente realmente aos nossos criadores legislativos. Então, e como é que funciona a nossa legislação em Portugal? Funciona, vamos lá ver, eu vou tentar dar-vos uma imagem, não sei se será uma imagem muito feliz. No fundo é como se fosse uma pirâmide, em que nós temos no topo da pirâmide o Código de Trabalho. Na base da pirâmide temos os contratos individuais de trabalho. Depois aqui no meio, e reparem antes disto, nós temos uma população trabalhadora em Portugal, pelos últimos dados, de cerca de 4 milhões e pouco de trabalhadores, por conta do outrem. Trabalhadores independentes andarão à volta dos 700 e tal mil. 4 milhões e tal é muita gente. Estes 4 milhões e tal, a legislação que se lhes aplica é obviamente o Código de Trabalho, obviamente o contrato individual de trabalho, da base da pirâmide, mas também o que está no centro da pirâmide. O que está no centro da pirâmide o quê? É o essencial, são os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. A contratação coletiva. E o que é contratação coletiva? É aquela legislação setorial que é resultado das negociações entre os sindicatos, entre os empregadores, obviamente com a participação do Governo, a concertação social. Quando ouvimos falar da concertação social, da CGTP, o GT, bom, as reuniões que eles têm, no fundo é para isto, é para produzir aquela legislação que acaba por ser a mais importante e que, se eu perguntar a cada um de vós, eu não vou fazer esse exercício, mas se eu perguntar a cada um de vós se sabem qual é a legislação, qual é o contrato coletivo de trabalho que se vos aplica, eu quase garanto que 50% ou mais não sabe. Não sabe. Quer dizer, então os trabalhadores têm uma legislação específica que se lhes aplica e desconhecem a legislação. Quer dizer, isto não lembra a ninguém. E de quem é a culpa? É das organizações internacionais? Não. A culpa é unicamente, exclusivamente nossa. Nossa, enquanto sociedade, que não nos conseguimos organizar. Portanto, temos envolvidos nisto o SES, o Conselho Económico e Social. Temos envolvidos nisto a DGERT, a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho. Portanto, basicamente isto funciona assim, nos seus termos macro, desta forma. Claro que depois podemos esmiuçar um pouco mais isto. E como é que funciona, neste caso, a Inspeção de Trabalho? A Inspeção de Trabalho funciona da seguinte forma, é um organismo generalista, isto é, nós não funcionamos por especialidades, não temos secções, não temos departamentos, fazemos um pouco de tudo e seguimos, obviamente, podemos agir por iniciativa. Iniciativa é quando nós próprios, por nossa livre iniciativa, fazemos uma visita a uma empresa, a um estaleiro de construção civil, mas a maior parte das nossas intervenções é de origem reativa, isto é, surge na sequência de um pedido de intervenção, de uma queixa apresentada por algum trabalhador. Muitas vezes essas queixas não têm qualquer fundamento. Não tem, baseiam-se no desconhecimento do próprio trabalhador. Porque reparem só nisto, nós chegamos a este cúmulo. Para cada setor de atividade pode haver, e há em regra, vários contratos coletivos de trabalho aplicável. Aquela tal faixa que está aqui no meio da tal pirâmide que eu vos falei. No caso, por exemplo, das IPSS e das Misericórdias, temos no caso das IPSS 3 contratos coletivos, que eu me lembro assim de imediato,
No caso das misericórdias temos pelo menos dois contratos coletivos, já vamos em 5, só no setor social e no setor neste setor terciário, no terceiro setor, e temos depois as CERCIS, temos a Cruz Vermelha, mas basicamente temos 5 contratos coletivos. Agora imaginem que num encontro de amigos encontram-se 4 amigas. Uma trabalha numa CERCI, uma trabalha numa IPSS, outra trabalha numa Misericórdia e outra trabalha numa delegação da Cruz Vermelha. Isto parece-me possível. Parece-me até provável. Numa conversa sobre o trabalho, uma diz que exercem todas a mesma função. Uma diz que ganha oferece uma determinada retribuição, outra, para as mesmas funções, exerce uma retribuição distinta, com um horário de trabalho distinto e com uma duração de horário de trabalho distinto. Uma trabalha 40 horas, outra trabalha 35. Uma tem determinadas condições que a outra não tem. Uma tem, suponhamos, um subsídio de turno, a outra não tem. Os trabalhadores que não conhecem a lei que se lhes aplica, que isto é uma falha grave do Estado, é uma falha grave do Estado que os trabalhadores não o saibam, porque se os trabalhadores não o sabem, certamente não é por culpa deles, a culpa é do sistema. Não, a culpa não é do sistema, a culpa é de quem governa e a culpa é de quem não cria as condições para que os trabalhadores saibam quais são os seus direitos e as suas obrigações. Quando estas amigas se juntam, isto gera essa confusão, porque fazem todas o mesmo, ganham todas valores diferentes e têm todos horários diferentes e com condições diferentes. E cada uma vai pensar que está prejudicada em relação à outra. E se calhar está tudo bem. O que é que elas fazem? Vão reclamar. Não é? Vão reclamar. Cá está. Alguém falhou. Quem é que falhou? Possivelmente não foi o empregador, possivelmente foi o Estado. Portanto, a ACT intervém e quando intervém, algumas vezes, identifica infrações. Não sendo uma OPC, um órgão de polícia criminal, não tem de autuar, não tem de multar a empresa por uma determinada irregularidade que verifique. Não tem de o fazer. Obviamente que se a empresa não regularizar a infração que foi verificada, está sujeita ao sancionamento, está sujeita a ser autuada. Sendo autuada, assiste-lhe o direito de defesa. Isto é, o empregador, quando é multado, tem direito de se defender, porque o inspetor não se apercebeu de um determinado aspecto, porque o empregador foi mal interpretado na explicação que apresentou, sei lá, assiste-lhe o direito de defesa. Mas como é que se vai defender? Nós aqui, vai-se defender no âmbito do sistema contornacional. O que é a contornação? É um direito penal secundário. Portanto, aquele direito penal que não tem a dignidade, é um direito que não tem a dignidade penal, portanto é um direito penal secundário, como as infrações de estrada, como as infrações de... E esta defesa é feita no próprio organismo, isto é, o próprio organismo que sanciona é o organismo que vai julgar, entre aspas, obviamente, nesta primeira fase, a defesa apresentada pelo empregador. Logo por aqui não me parece muito bem, porque o organismo que sanciona ser o organismo que verifica enfim, a bondade ou não do sancionamento não me parece muito bem. E isto podia ser alterado. Depois disto, obviamente que assiste direito também ao empregador de recorrer aos tribunais, mas já estamos a burocratizar as coisas mais. Eu vou tentar também ser sucinto, senão daqui a bocado estamos aqui todos a dormir. Eu vou passar então à fase da provocação que eu vos referi há pouco. Por que não simplificar as normas contidas no Código de Trabalho? Quem ler o Código de Trabalho, matérias simples, matérias de férias. Estamos a falar do Código de Trabalho, não estamos a falar da contratação coletiva, estamos a falar do mais básico, do Código de Trabalho. Se alguém ler o Código de Trabalho vai ficar com sérias dúvidas em relação a quantos dias de férias tem um determinado trabalhador. Eu tenho, toda a gente tem. Há coisas que podiam ser simplificadas, podiam ser clarificadas. Não sei qual é o motivo, porque não são, mas não são. A simplificação dos contratos coletivos. Porquê é que isto não é feito? Isto pode ser feito sem prejuízo dos trabalhadores. Porquê contratos coletivos com 100 e tal cláusulas? Nós temos anualmente uma produção de 200, 300 instrumentos de regulamentação coletiva anuais. É um exagero. Ninguém
ninguém pode conhecer, ninguém pode estar a par desta contratação coletiva e dos direitos e das obrigações de cada trabalhador e de cada empregador. É impossível. Além de que os contratos coletivos também, na sua esmagadora maioria, têm 2 ou 3 cláusulas que os diferenciam do que está previsto no Código de Trabalho. Como se lembra, a contratação coletiva é aquela fase intermédia da pirâmide, tem 2 ou 3 cláusulas que as diferenciam do Código de Trabalho, tudo o resto repete o que está no Código. Quer dizer, tudo isto devia ser simplificado e clarificado. A nível de contraordenações. Obviamente que eu sou favorável a que haja um direito penal secundário. Nem tudo tem dignidade para ir para o tribunal. Não temos que estar a atafolhar os tribunais de coisas que são secundárias. Porquê não dar aos técnicos superiores que fazem a instrução dos processos, isto é, que vão verificar se assiste razão à empresa ou se assiste razão ao inspetor, porque não dar-lhes autonomia técnica? Porque eles têm, na lei têm, a autonomia técnica lhes dada. Mas como é que podem ter autonomia técnica se estão sujeitos a uma hierarquia do próprio organismo? A autonomia técnica desvanece, deixa de existir. Por que não dar-lhes autonomia técnica e ser, suponhamos, auditados por outro organismo ou por uma entidade independente, de forma a que este direito penal secundário, a que estas contraordenações de facto funcionem. Porque se funcionarem, se calhar estamos a retirar trabalho aos tribunais. Eu, aqui há uns anos, eu também estive nas contraordenações. E quando me apercebi que isto funcionava assim, mal, na altura o professor Marcelo Rebelo de Sousa era comentador na televisão. Eu escrevi-lhe, porque eu estava, aquilo não me deixava confortável, aquele papel e aquele trabalho, e eu escrevi-lhe a dar nota precisamente disto. E ele respondeu-me, ele enviou-me um cartãozinho de apresentação, no fundo, nem me dava razão, nem me atirava, mas no fundo a dizer enfim, que compreendia e que aqueles comentários vinham de quem estava realmente por dentro da matéria. E realmente não estava agradado com isso, mas não mudou. Também com o tempo as coisas não mudaram. Por que não alterar a moldura contraordenacional também? Portanto, neste momento, as coimas, como é que se aplicam uma coima? As coimas são, o Código gradua as coimas em leves, graves e muito graves, e depois a coima é aplicada em função do volume de negócios de uma determinada empresa ou instituição. A graduação mais baixa, o escalão mais baixo, é para empresas com volume de negócios inferior a 500 mil euros. Porque não criar ali mais um escalão ou 2 para empresas com 50 mil euros de negócio, 50 mil euros de volume de negócios, 100 mil euros? Parece-me razoável, porque estar a aplicar a uma empresa com 500 mil euros uma coima de valor idêntico a uma empresa com 22 mil euros de volume de negócios, eu penso que podíamos aqui fazer uma pequena, grande alteração. Uma alteração também na constituição das empresas. Aqui este artigo que eu vos estive a referir há bocado, que eu li de manhã, falava na falta de formação dos trabalhadores, mas também dos empregadores. Porque reparem, nós temos um problema de falta de qualificações dos trabalhadores, sem dúvida, mas também dos empregadores. Eu, se quero conduzir, tenho que tirar uma carta de condução. Eu, se quero exercer uma determinada profissão, por vezes tenho que tirar fazer o estágio e fazer as provas de ingresso para exercer uma determinada profissão. Mas para ser empregador, não. Cá está uma provocação. Uma provocação que eu há pouco tempo fiz ao professor Correia de Campos. Enfim, ele não me maltratou, mas quase. Por que não uma formação para empregadores? Uma formação básica, eu não digo tirar um curso, mas uma formação básica com o mínimo de quantidade, sei lá, uma formação de umas horas, com as obrigações essenciais que os empregadores têm de cumprir. Porque muitas vezes, porque criar uma empresa cria-se na hora, não é? Agora é o que dizem, cria-se a empresa na hora. Mas o empregador não vai conhecer as obrigações que tem para com a autoridade tributária, para com a ACT, para com a ASAI, não vai conhecer aquilo na hora. Quando é que ele vai conhecer? Vai conhecer quando todas as entidades lhe querem em cima e ele vir que está a cometer uma série de infrações. Isto não é razoável, não é honesto até por parte do Estado. Não é honesto que isto aconteça. Fica a provocação. Portanto, eu estou aqui para vos provocar. Portanto, será que devemos também incluir neste pacote de obrigações dos empresários uma exigência mínima de cumprimento? Isto é, não é admissível que uma empresa exista se não cumprir um determinado patamar de obrigações, sei lá, o cumprimento fiscal, o pagamento dos salários,
enfim, um determinado número de parâmetros que seria de refletir. Eu lembro-me que uma vez eu falei com um agente imobiliário no Algarve, em Albufeira, e ele disse-me que havia um senhor aqui no Norte que tinha uma forma muito peculiar de gerir os seus negócios. Ele tinha uma empresa, tinha e deve ter ainda uma empresa têxtil, e como é que ele fazia? Ele dizia que, portanto, era uma empresa, enfim, de pessoas abastadas. Ele dizia-me que cada um tinha o seu Ferrari, cada um ia para o pai e o filho iam para o Algarve, cada um no seu Ferrari, iam para o seu iate em Vila Moura, mas a forma que tinham de gerir o negócio era manter sempre 2 salários em atraso. Era a forma que ele tinha, que tinham encontrado, de manter sempre os trabalhadores agarrados ali à empresa. Não parece que esta seja uma boa forma de gestão. Francamente, não, isto é uma prática que deve ser condenada a todos os títulos. E deve ser condenada, e como é que se vai agir sobre isto? Com multas? Acho que não. Se calhar devia-se procurar aqui outra forma de colmatar este tipo de falhas. Porque não? Depois de criar aqui um mecanismo que obrigue as empresas a ter um patamar mínimo de cumprimento, um patamar mínimo de conhecimento, porque não incidir as ações de fiscalização mais na pedagogia do que propriamente no sancionamento? O sancionamento como último recurso, obviamente. A liberdade de concorrência implica que haja ações de fiscalização e que a fiscalização atue. Mas a fiscalização deve atuar depois da pedagogia, não é caça à multa. Não é? E nós o que muitas vezes vemos por aí é uma verdadeira caça à multa. E obviamente que também, e mais uma vez aqui nesta senda da provocação que eu vos trouxe, um sancionamento mais eficaz quando o núcleo base de obrigações não for cumprido. Aquele núcleo básico de obrigações que as empresas deveriam ter quando começam a elaborar, obviamente se aquele núcleo básico, que depois aí podemos esmiuçar, podemos tentar perceber o que é que cada empresa no mínimo deve ter. Se aquele núcleo mínimo não for cumprido, obviamente que tem de haver um sancionamento mais eficaz, tem de haver consequências mais pesadas. E o Estado? O que é que o Estado pode oferecer aqui nisto? Se calhar uma estrutura menos hierarquizada. Nós temos uma estrutura tão hierarquizada que nós perdemos. Não é? Se calhar, se cada um de nós, trabalhador ou empregador, se dirigir ao Estado para tirar uma qualquer dúvida, não sabe se está a dirigir à Segurança Social, se está a dirigir à ACT, se vai à ASAI. Isto é uma confusão. É uma confusão. Os níveis hierárquicos são excessivos. A perda de tempo enfim, tolhe-nos. Para vos dar também um exemplo prático. Nós, na função pública, trabalhamos por objetivos. Nós temos um objetivo, por exemplo, eu este ano tenho de visitar, suponhamos, 140 empresas. Eu tenho, na prática, 1 dia e meio para tratar cada um dos processos de cada uma das empresas. Digam como é que isto é possível. Não, quer dizer, os objetivos não são adequados, são números e números. Cada vez mais nós somos números e somos menos pessoas. Não, as pessoas merecem-nos alguma dignidade. As empresas merecem-nos alguma dignidade, merecem ser tratadas como entidades que estão aqui para ajudar e não para trazer problemas. Não é? Uma maior mobilidade. Eu acho que deve haver uma maior mobilidade, quer entre os trabalhadores, não é? quer entre os próprios serviços do Estado. O Estado é muito pouco flexível. É uma estrutura muito estática, não é dinâmica. E isto não ajuda. Porque se nós tivermos um Estado mais flexível, se tivermos um Estado mais amigo das empresas, mais amigo também dos trabalhadores, isto tudo funciona melhor. No fundo, um Estado menos gordo, mas mais eficiente. Eu, quando estava no sindicato, há bocado falava-se que eu tinha exercido funções no sindicato, é verdade, e isto é uma reclamação que é sempre feita com frequência. É preciso mais pessoal. Eu sempre disse, eu não quero mais pessoal. Eu não quero mais pessoal no meu organismo. Eu quero menos pessoal a trabalhar melhor. Se me dizem, eu posso trabalhar melhor? Posso. Deixam-me? Não. Portanto, agora,
Eu não quero mais gente, eu quero é que me deem melhores métodos de trabalho diferentes, e não é assim tão complicado. Isto não é assim tão complicado encontrar e implementar métodos mais eficientes. É complicado é decidir nesse sentido. E eu nem percebo, porque nós agora temos uma ministra que até já foi inspetora do trabalho, não percebo porque é que isto não é feito. Francamente, não percebo. Como eu dizia há pouco, para mim a melhor política social é criar as condições económicas para o pleno emprego. Nós sabemos que o pleno emprego andará à volta ali dos 5%, a taxa de desemprego, isso já é considerado o pleno emprego. E um trabalho digno. Para haver trabalho e para haver um maior grau de cumprimento, também obviamente tem de haver uma incidência fiscal mais baixa. Se calhar há aqui quem perceba mais disso que eu. Mas eu não vejo com taxas com as taxas de impostos que nós temos neste momento e com a burocracia que nós temos, uma qualquer empresa internacional vir estabelecer-se cá em Portugal de ânimo leve. Se nós tivéssemos, eu não sei se isto é possível, mas se nós tivéssemos, assim como temos para os vistos gold, para quem quiser cá, para o estrangeiro que queira comprar cá habitação, se tivéssemos uma espécie de vistos gold, entre aspas, para empresas e eventualmente aplicar-lhes taxas mais baixas, para a taxa para a qual, com o tempo, todas as empresas nacionais tenderiam, eu penso que conseguiríamos colocar mais gente a fazer descontos. Conseguiríamos, porque eu penso que ninguém tem interesse em fugir aos impostos. As pessoas têm interesse em fugir aos impostos quando eles têm a taxa que têm hoje em dia. São taxas insuportáveis. Também uma ideia de vistos gold para os nómadas digitais. O que são os nómadas digitais? São aqueles que hoje em dia pegam no seu computador e vão trabalhar para a Madeira, ou vão trabalhar para outro sítio qualquer, ou para qualquer ponto do globo, e levam o seu trabalho contigo. Procuram o quê? Procuram, obviamente, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida e se nós conseguíssemos atrair essa população, assim como conseguimos atrair também os estrangeiros reformados, obviamente que seria também mais uma dinâmica para a nossa própria economia. E nos municípios? O que é que podem fazer os municípios? Reparem, ainda estou na senda da provocação. Está bem? Isto é para provocar com ideias, para depois ficarmos todos a pensar um bocado sobre isto. Ou para discordarmos todos, ou para concordarmos todos, ou para pensarmos em alternativas. Muitas vezes verifica-se que as empresas não têm condições mínimas de elaboração. E eu não percebo como é que as câmaras não criam, assim como há habitação social acessível, como é que não há pavilhões, não há... porque é que as câmaras não investem em espaços onde possam arrendar a preços controlados, preços mais baixos, espaços aos industriais que queiram começar o seu negócio. Penso que essa seria uma ideia interessante para alguns empresários, para terem uma empresa mais cumpridora e para oferecer melhores condições de trabalho também aos seus trabalhadores. Porque não também a criação de clusters comerciais associados à dinâmica empresarial da região. Nós temos isso, temos feiras gastronómicas, um pouco por todo o país, mas a nível industrial eu não conheço. Eu sei que estou aqui na zona do calçado, um pouco mais abaixo, mas se eu quiser... Aqui é da Cortiça, sim, mas se eu quiser comprar um objeto em Cortiça, aqui em Santa Maria da Feira, eu não sei onde vou. E se calhar, e possivelmente, se isso fosse criado, isso geraria emprego, geraria postos de trabalho e seria benéfico para a economia da região. Se eu quiser comprar um par de sapatos em Oliveira das Meias, eu não tenho. Aliás, eu se quiser comprar um par de sapatos em Oliveira das Meias, não compro. E devia poder comprar. Assim como há feiras gastronómicas, também podia haver clusters regionais onde fosse promovido o produto daquela região. E agora a provocação maior, que eu deixo aqui para o fim, não é? Não me atirem nada, não me atirem ovos, que é mesmo para provocação. Que segurança social para os trabalhadores? Vocês já pensaram se vão ter segurança social, se um dia vão ter reforma? Não é? Como eu comecei a ler-vos aquela notícia, eu fiz aqui uma leitura breve, a idade da reforma em Portugal é das mais adiantadas na Europa, é das mais altas na Europa. Será que nós um dia vamos ter uma reforma? Será que não era de nós termos um outro sistema de segurança social? Reparem, não é de todo acabar com os descontos para a segurança social, até porque cá está a nossa vertente social, que eu acho
que o Estado tem de ter, nós temos de assegurar condições de dignidade aos mais frágeis da sociedade, aos mais idosos, às pessoas que não têm trabalho. Nós temos a obrigação de o fazer, mas com tanto imposto, será que nós não conseguimos gerar melhor essa verba? Será que nós também não temos de pensar no nosso próprio futuro? Será que não podíamos pensar num sistema misto, num outro sistema de desconto para o nosso futuro? Ou até eventualmente, se eu um dia pensar que quero emigrar e não quero ficar no país, se calhar até nem descontar. Fica a provocação também. Outra provocação, e cá está, por amor de Deus, esqueçam-se que eu sou inspetor de trabalho. Uma empresa que tem trabalhadores ao seu serviço, quando despede um trabalhador, ou quando despede um trabalhador em determinadas condições, justifica-se pagar uma indemnização por 20 ou 30 anos de trabalho? Portanto, antes da Troika, a indemnização era um mês por cada ano. Depois, no tempo da Troika, baixou para 18 e depois para 12 dias de indemnização, ali com um teto máximo. Foi o máximo a que se chegou. Eu também não tenho certezas sobre isso, mas será justo, será adequado uma empresa ter os seus encargos, e sabemos que são encargos tão altos, a nível de IRC, IRS, será justo estar a indemnizar aquele trabalhador, porque ele fez o que lhe competia durante todos aqueles anos? É certo que a partir de determinada idade começa a ser mais apetecível para um empregador despedir aquele trabalhador, e aí teríamos de pensar numa solução alternativa. Mas, por regra, será justo indemnizar um trabalhador? E a contrapartida? Eventualmente, aquela verba que, se fosse poupada, poderia também servir para aumentar salários. Ou não? E em que valor? E em que montante? Eu nunca fiz essas contas, mas era interessante que alguém as fizesse. Porque muitas vezes, e agora vamos ver também o outro lado do problema, não estamos só a ver o lado do empregador, estamos a ver também o lado do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador está agarrado àquele posto de trabalho, é vítima de assédio, e mantém-se ali porque ele está à espera da indemnização, porque ele não quer ir embora, ele depende daquele salário. E criam-se aqui situações muito, muito constrangedoras. Não sei, se calhar, se todos tivessem acesso ao fundo de desemprego noutras condições, quem efetivamente desse subsídio precisasse, possivelmente o mercado laboral também se tornaria mais flexível. Porque nós hoje em dia falamos muito na segmentação e na polarização do mercado de trabalho. Agora, será que uma das medidas para evitar esta segmentação também não passaria por aí? Eu fui buscar aqui uma informação do relatório do Banco de Portugal de 2012 que diz o seguinte: 2012. A criação de um mercado de trabalho moderno assenta em mecanismos de reputação baseados no mercado e a simplificação das relações laborais ao abrigo de um contrato único constituem a única saída economicamente eficiente e justa para a geração que mais capital humano acumulou. Isto, pelos vistos, ficou pelo site do Banco de Portugal. Está lá. Isto não é meu, isto foi tirado do site do Banco de Portugal. Que perspectivas agora para o futuro? As perspectivas para o futuro foram agora plasmadas no livro verde, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Eu vou fazer só uma passagem muito por alto para não vos maçar. Portanto, o livro verde começa por fazer um enquadramento da globalização, do envelhecimento populacional, da transição energética, a descarbonização, as novas formas de comunicação, o uso crescente de tecnologias nas diferentes esferas da vida, as mudanças relacionadas com a tecnologia, nomeadamente a expansão das plataformas digitais, a inteligência artificial e a robótica, que aqui também o Dr. Vicente nos trouxe, a automação, as exigências adicionais na educação, formação, qualificação e organização de trabalho, as desigualdades, a segmentação e a polarização que eu já referi, o diálogo social, a proteção social, a segurança e a saúde no trabalho e novas formas de trabalho. Estas preocupações que o livro verde nos traz são transversais à OIT, à OCDE e também na análise feita aqui em Portugal. E o livro verde foca 11 pontos, salvo erro, que eu não vou esmiuçar. No primeiro ponto, emprego e novas formas de prestar trabalho e relações laborais.
No segundo ponto, a diversidade tecnológica, inteligência artificial e algoritmos. O terceiro ponto, o direito à privacidade e proteção de dados. Obviamente isto tudo com a criação de novas profissões e a eliminação de muitas outras. O quarto ponto, tempos de trabalho, conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e o direito à desconexão. O quinto ponto, a inclusão, igualdade e não discriminação. O sexto, a proteção social nas novas formas de prestar trabalho. 7, o associativismo, representação dos trabalhadores e diálogo social. 8, competências, formação profissional e aprendizagem ao longo da vida. 9, inspeção, segurança e saúde no trabalho e novos riscos psicossociais. 10º, administração pública. 11, alterações climáticas, transição energética, recuperação verde e território. Nós geralmente somos bons a fazer este tipo de relatórios, somos menos bons a implementar as medidas. Até porque o anterior livro verde, eu penso que terá sido aplicado ainda em muito pouco. Fiquei também menos agradado quando fui ver o plano de recuperação e resiliência e ver as verbas que atribui a estas questões. E vi aqui, na componente respostas sociais, 833 milhões. Parece-me um bocado ridículo, desculpem a expressão. Capitalização e inovação empresarial, 2 mil milhões. Qualificações e competências, 1.300 milhões. Descarbonização da indústria, 715 milhões. Empresas 4.0, 650 milhões. Administração pública mais eficiente, 578 milhões. Posso ser eu, mas eu acho isto pouco. Acho aqui uma distribuição que não chega. Isto não chega para nada. Mas pronto, eu não vos vou amassar mais. Deixei-vos aqui algumas questões para refletirmos todos e para cada um de nós também refletir em casa um pouco sobre isto. Obrigado. O tempo voa e depois destas duas intervenções espaço para mais uma pergunta. Eu, quando fiz a apresentação inicial do painel, não sei se recordam, eu disse que o Vicente era membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal e que o Dr. Paulo Cunha não faz parte, que eu saiba, de nenhum partido, mas depois dele ter dito, e eu anotei aqui, que um Estado menos gordo é mais eficaz e com uma incidência fiscal mais baixa seria bom para atrair investimento e para as pessoas não fugir aos impostos, eu asseguro-vos que no fim deste debate vou dar uma ficha de militante para ele se inscrever como militante da Iniciativa Liberal e acredito que ele se enquadra perfeitamente na nossa ideologia e no nosso partido. A intervenção do Vicente foi transversal, foi uma excelente intervenção, eu já conheço o Vicente de longa data e não esperava outra coisa. O Vicente falou de desafios passados, falou essencialmente até de desafios futuros. O Dr. Paulo falou de desafios presentes e faço apenas uma única questão, que já não há muito tempo, antes de abrir o debate ao público, se porventura quiserem intervir. Falaram os dois num conceito que é caro e que eu acho que é importante, nomeadamente o pleno emprego, que poucos Estados os conseguem, mas alguns Estados de facto o conseguem. Lembro-me assim repentinamente da Dinamarca, que por exemplo que tem uma taxa de desemprego sempre na casa dos 3, 4% há décadas e não passa disto, e eles consideram eles próprios que é pleno emprego. E eu gostava apenas de vos questionar, e cada um pode responder primeiro conforme entender, se consideram que a legislação laboral e os apoios sociais, de que forma, ou se porventura são um entrave à criação do pleno emprego no presente. O Dr. Paulo na sua intervenção já aflorou um bocadinho isto, que a legislação laboral porventura será um entrave à criação de emprego. Gostava só que desenvolvessem um pouco essa ideia e o que é que considerariam que deve ser alterado na legislação laboral e nos apoios sociais de forma a promover, a conseguirmos de facto o pleno emprego. Obrigado. Ora bem, o pleno emprego depende, em primeira linha, da capacidade do país de atrair ou de promover os seus próprios empresários e de atrair investimento externo. Eu não vejo que seja fácil atrairmos investimento internacional, como a Irlanda conseguiu, com uma burocracia e com um peso a nível de impostos como nós temos.
Não acho possível. Depois temos portanto, a carga fiscal que nós temos, acho que só nos empobrece. Aliás, nós temos visto que desde 1974 a posição de Portugal, ao contrário do que parece, não é? E que o Dr. Vicente há pouco tão bem aflorou, nós pioramos. Não é? Nós pioramos desde o 25 de Abril, em vez de melhorar. Parece que pioramos a nível macro, a nível de dívida externa, a nível de endividamento, a nível até de produtividade. O plano de emprego, portanto, consegue-se, a meu ver, pela nossa capacidade de desburocratizar, de desmontar toda esta mega estrutura que foi criada. Como eu digo, temos de ter um Estado eficiente, mas um Estado mais leve, um Estado que consiga fazer as coisas melhor, mais depressa e com maior satisfação. Os trabalhadores também da administração pública têm de estar satisfeitos com o seu trabalho. Se me perguntam se eu estou satisfeito com o meu trabalho, não, porque eu sei que conseguiria fazer muito melhor de outra forma. Assim não consigo. Eu não consigo porquê? Porque não quero? Não, eu não consigo porque no sistema não me deixa. Certo? E assim como eu, há de haver milhares de outros funcionários na mesma situação. Há funcionários certamente que pouco fazem, mas isso tanto no público como no privado. Todos nós conhecemos isso. A nível de legislação laboral, eu falava ainda há pouco tempo com a doutora Carla Abreu e dizia-lhe que, ora bem, que isto a nível do Código do Trabalho, que nós temos uma legislação rígida. Eu mudo de opinião, facilmente. Eu dizia-lhe que eu mudo de opinião facilmente desde que me apresentei argumentos válidos. Porquê? Porque posso eventualmente não me ter recordado, não me ter lembrado, não me ter presente qualquer argumento que para mim seja válido. Portanto, não é preciso muito para me convencer de uma coisa distinta. Tenho as minhas convicções, mas se me apresentarem um argumento válido, eu mudo de opinião. Eu também mudei de opinião porque eu acho que realmente o nosso código é demasiado rígido, as nossas leis são demasiado rígidas. Cá está, como eu há pouco dizia, o trabalhador tem de ser despedido para ter direito ao subsídio de desemprego, se não fica ali agarrado, desgraçado até ao fim da vida dele, está preso, parece que está preso à empresa. Não pode estar preso à empresa. O trabalhador tem de ter liberdade de sair quando bem entender e o empregador tem de ter a liberdade também de, não podendo manter o trabalhador por qualquer circunstancialismo, de prescindir dele. Mas esse trabalhador, precisando, obviamente que o Estado tem de o ajudar. Não me repugna, mas cá está, eu não fiz as contas, é uma questão de fazer as contas. Não me repugna que qualquer trabalhador que entre numa situação de desemprego, que tenha direito ao subsídio de desemprego. Não tem que ser só numa circunstância ou em determinado tipo de circunstâncias, ele ser despedido pelo trabalhador sem justa causa, pelo empregador sem justa causa, e um despedimento coletivo. Não, em qualquer circunstância ele deveria ter acesso ao subsídio de desemprego. As contas não as fiz. Obviamente que o trabalhador não pode ficar no subsídio de desemprego durante 3 anos. O trabalhador deve assumir também, enfim, aquela cota que puder, não é, daquela ajuda que o Estado lhe está a dar. E depois ou devolver ao Estado parte do valor que recebeu, se puder. Essas contas tinham de ser bem feitas e esse sistema tinha de ser repensado. Acho que tornar o mercado laboral mais flexível nesse ponto de vista, neste aspecto, acho que facilitava mais também o plano de emprego. Acho que também recorrer a contratos de trabalho, como o contrato de trabalho temporário. Nós somos o país que está aqui neste artigo que eu recomendo que vocês todos, quando cheguem em casa, peguem nos vossos telemóveis e leiam este artigo, que está muito interessante. Publicado no Diário de Notícias, não é do Observador, mas é da concorrência, mas leiam, porque o trabalho temporário cá em Portugal também estamos a falar de empresas que geram volumes de negócios superiores a alguns bancos. Eu não sei se vocês tinham noção disso. As empresas de trabalho temporário têm volumes de negócios superiores a alguns bancos. E para não dizer todos. O que é feito no trabalho temporário hoje em dia? E atenção, que eu sou a favor do trabalho temporário, em determinadas circunstâncias. Não, com o recurso ao trabalho temporário, como eu acho que é feito em massa, que traz um encargo muito maior às empresas. As empresas recorrem porque realmente o recrutamento está feito, mas vamos lá ver, como é que é feito o trabalho temporário? Como é que é feito o recurso ao trabalho temporário? Uma empresa faz este tipo de cadernos. Este caderno é preto. E vou-lhe atribuir a designação P1. P1
e os trabalhadores são contratados, 100 trabalhadores numa empresa de trabalho temporário para fazer cadernos P1. Mas, para a semana, este caderno já não é preto, é castanho, e eu vou-lhe chamar o C1. Portanto, eu posso celebrar um novo contrato de trabalho temporário para aquele trabalhador que está a fazer exatamente o mesmo caderno, só que em vez de ser P1, é o C1. Isto não me parece razoável. É contribuir também para um mercado de trabalho mais precário, e também para, cá está, para a segmentação do mercado de trabalho, que é coisa que também nós todos queremos evitar, e também para encarecer a mão de obra, porque estamos a encarecer o preço da mão de obra. Portanto, não me parece que seja esta a via. Parece-me que a via será... todo este sistema poderá ser repensado, há espaço para melhorar, há espaço de melhoria, não sei se há vontade e não sei se há conhecimento para o fazer. E mais uma vez digo, acho estranho que não haja ninguém, até quando temos uma ministra que é inspetora do trabalho, ou que já o foi, não é? Portanto, não... E penso que terei respondido pelo menos em parte. Sim, Vicente. Eu estou praticamente de acordo com tudo o que disse aqui o Dr. Paulo. Há aqui algumas situações que eu gostava de partilhar com vocês. Flexibilização, não há hipótese. Reparem, vamos lá ver uma coisa. Nós temos um problema que já é anterior a 1820. Portanto, porque é que eu vou referir a data de 1820? Porque vocês sabem, foi a implementação do liberalismo em Portugal. Mas quando nós começamos a analisar com cuidado os anos logo imediatamente a seguir a essa data, percebemos que da primeira Carta Constitucional para a segunda o liberalismo acabou. Acabou. É uma coisa impressionante. De 1822 para 1826 o liberalismo acaba. O que é que acontece? Nós há uma cultura que de certa maneira nos é transmitida, provavelmente inconscientemente, mas começa a ser combatida, de apoio ou de encosto ao Estado. Eu não sei se vocês têm a noção que eu referi aquela circunstância da dívida pública no 25 de Abril e aquela que está atualmente. Sabem quando é que a diplomacia económica passou a ser uma prioridade política dos governos portugueses? Só que o governo de Passos Coelho, até lá, não era uma prioridade política. Só com o governo do Passos Coelho é que a diplomacia económica, que é que nós estamos a falar, atração de investimento e captação de know-how, etc., para Portugal, só foi uma prioridade política, no governo do Pedro Passos Coelho. Portanto, nós estamos a falar de uma questão de mentalidade e a mentalidade não se muda de um momento para o outro. Felizmente começam as pessoas a perceber que há maneiras diferentes de ver a coisa, de políticas diferentes de implementar avanços na sociedade, mas que tem uma coisa que é muito difícil de se fazer, é que requer a participação de cada um de nós. Eu aos meus alunos, vou provocar-vos também. Quantos de vocês é que alguma vez contactaram um político eleito, independente pelo partido, pelo vosso distrito? Quantos? Pronto. É a média que eu encontro nos meus alunos da universidade. E eu não sei se vocês sabem, a grande diferença... Posso perder aqui um bocadinho de tempo? Ora é essa. A grande diferença que existe entre a democracia ou as formas democráticas que existiam na Antiguidade Clássica e aquela que aparece depois das revoluções atlânticas, como eu vos referi, é uma coisa muito simples. É o aparecimento dos direitos individuais. Na Grécia Antiga, se vocês fossem falar com Platão, com Aristóteles, com Sócrates o filósofo, note-se, e falassem em direitos individuais, eles pensavam que vocês eram loucos. Direitos individuais, isso não existia. E, portanto, o que é que significa o direito, o que é possível com o aparecimento dos direitos individuais? É a democracia representativa. Isso significa, vamos supor que nós somos um país, nós somos dirigentes, nós não temos que decidir aquilo que vocês querem. Temos que decidir de acordo com o que pensamos. Como é que vocês controlam isso? Fazendo perguntas, fazendo pressão, que é aquilo que o cidadão não faz. E, portanto, os políticos, para além daquilo que já foi aqui dito, que eu já referi, corroboro, que é uma questão de flexibilização, existe outra parte, que é a pressão que o cidadão tem que exercer sobre o seu representante eleito. Porque senão eles sentem-se à vontade para fazer o que querem. O que é que vocês veem? Um deputado, deixem-me dar uma imagem que está aqui a gravitar e que é boa para ilustrar esta situação.
Portanto, nós estamos a falar de responsabilidade, de cumprimento de funções, não são só os patrões que têm que cumprir funções, os empregados também têm, os funcionários também têm. Não é? E como foi dito aqui, eu nos últimos 3 anos tive a sorte de estar a trabalhar com o Dr. Rui Moreira, porque vi na prática aquilo que eu ensinava na universidade. E digo-vos, eu conheci funcionários extraordinários na função pública. É tal e qual como na função privada. Há bons e maus funcionários, dedicados, disponíveis para trabalhar, fora daquilo que é dito da função pública, disponíveis para atender o telefone, e alguns deles atenderam o telefone a horas que vocês nem imaginam, mas que atenderam e estavam disponíveis para dar uma resposta, porque era preciso dar uma resposta, não é? Pronto. Mas isso implica responsabilidade. Deixem-nos dar qual é o problema que está aqui subjacente? Reparem, vocês não elegem um primeiro-ministro, elegem um deputado que sobe para primeiro-ministro. Portanto, no contexto da trilogia de poderes, legislativo, executivo e judicial, ele é eleito para o legislativo, mas vai exercer o poder executivo. O que é que nós vemos normalmente com os deputados que fazem parte do governo, do partido que está no governo? Não há controle. E a função de um deputado, como representativo do poder legislativo, é responsabilizar e questionar o titular do poder executivo. E isto é o que acontece. Qual é o problema? O que é que acontece hoje em dia que tem a ver com isto? E neste caso, salvo algumas exceções, e também salvo alguns períodos de tempo. Vocês hoje não é difícil perceber que tanto o PSD como o PS estão muito à esquerda daquilo que já foram. O Mário Soares à beira do António Costa é uma pessoa da direita. Se vocês começarem a analisar o período histórico, vão perceber que as políticas socialistas daquela altura são completamente distintas daquelas que nós temos hoje. Porque a sociedade evolui, mas sobretudo, é este o problema, porque está sustentada numa coisa que deixou de existir. O interesse partidário sobrepõe-se ao interesse da população. E é isto que nós temos que tentar combater. E é isto que eu tenho esperança, é nisto que eu tenho esperança na iniciativa liberal. Somos humanos, vamos errar como toda a gente, mas vamos fazer diferente. E, voltando aqui, dando esta imagem da falta de responsabilização, o que é que acontece? A legislação é feita para a imagem pública. Porque nós sabemos, e acabámos de ver aqui um exemplo de uma pessoa que exerce a sua função no Estado e que é a própria legislação que lhe põe entraves à sua função. Mas, desculpem, não é possível fazer alterações desta magnitude. Nós estamos a falar, reparem, mudança de mentalidade. Não é possível sem o esforço de cada um de nós. E o esforço de cada um de nós começa por uma coisa tão simples como esta. Perguntar a um deputado eleito, ou ao Presidente da Câmara, ou ao vereador, ou ao Presidente da Junta, o que quiserem, porque é que tomou determinada decisão. Porque não sendo controlados, ou não se sentindo controlados, eles tomam as decisões que bem entenderem. E as decisões que eles tomam, por norma, se vocês forem ver, isto é visível, eu sou estudioso, não é, do assunto, portanto, para mim é visível de há 15 anos para cá, começa a ser visível. Houve uma exceção, mas uma exceção não só por causa da estrutura psicológica da pessoa que estava no governo, mas também por nós termos tido o contexto que tivemos da Troika, que é aqui uma espécie de paraíso nos últimos 15 anos. Mas a vertente da função pública, do serviço público, em função da população, está a alterar-se. E isso só se vai modificar quando nós começarmos a reagir. Há uma frase que costuma dizer, se eu não for bom com mim próprio, quem é que vai ser? Pronto, isto é um bocado, é muito amplo, não é? Mas no fundo é isto mesmo. Nós temos que questionar os nossos eleitos, precisamente para eles perceberem que nós não estamos de acordo com algumas coisas que eles decidem. Reparem, eu não estou a dizer que um político, neste caso um político eleito por uma função governativa, de decisor público, seja ela na administração central ou na administração local, tenha que fazer aquilo que eu gostava. Não. O que eu quero é que ele decida em consciência, mas que esteja sujeito a responsabilizar-se pelas medidas que tomou. Qual é o problema?
em termos de povo, é que nós começámos gradualmente a deixar que essa decisão fosse apenas consagrada nas eleições. Portanto, só nas eleições é que eles se sentem pressionados e começam a ter outro tipo de postura. Quando deviam ter esta preocupação todos os dias em que estão encarregues da sua função. Pronto. E isto faz precisamente o quê? Faz com que eles governem para a imagem sem ter a mínima, darem mínima relevância ou importância sobre a aplicação prática das leis. E sim, em resposta à pergunta do Cristiano, o Estado muitas vezes é o principal obstáculo ao sucesso dos seus cidadãos. Mas, se nós nos mantivermos em silêncio, a mudança não vai ocorrer da forma como nós gostaríamos que acontecesse. Bem, só uma última imagem que é a seguinte, vamos lá ver. Eu vou fazer 55 anos, desfilei-me, já tinha atividade política, desfilei-me do PSD em 1988, já antes disso defendia o liberalismo no PSD. Não havia nenhuma opção liberal em termos do espectro político, mas eu defendia o liberalismo dentro do PSD. Claro, votava na social-democracia por causa disso. A vida ensinou-me algumas coisas, uma delas foi esta: eu tenho que olhar para as pessoas como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. E é precisamente isso que eu espero. No dia em que vocês me elegerem, e eu espero que me elejem, eu vou concorrer para ser eleito, para desempenhar um cargo público em prol das defesas em que acredito que aquilo que acho que é necessário para que o partido e as ideias liberais mostrem que é possível fazer diferente, não é? Eu espero que vocês me estejam em cima de mim, no sentido de me controlar, de me questionar, porque eu também não quero andar em roda livre. Se eu acredito na responsabilidade e assumo a responsabilidade, também gosto de ver que os cidadãos estão disponíveis para questionar os seus eleitos. Porque um dia poderão ser vocês a ser candidatos e a ser eleitos para um cargo público. E, portanto, têm que aprender a priori que devem ser questionados pelas decisões que tomam. Pronto. Cristiano, eu ficava por aqui para abrir o debate. Sim, damos agora um espaço, se alguém quiser intervir ou questionar algum dos... Posso intervir? Claro só que sim. Só para dar aqui mais chega ou duas. Também para provocar. Que foi isso que me trouxe aqui também. Eu já agora gostava também de saber se alguém aqui da nossa plateia, ou até aqui da mesa, se consegue com clareza e dizer-me, ou explicar aqui toda esta legislação, a evolução da legislação desde o início da pandemia até agora, a nível nomeadamente alguém consegue, a nível de layoffs, de apoios, à retoma, alguém sabe? Eu não sei. Alguém consegue? Como é que é possível a economia avançar assim? Não é possível. Não é possível. Posso? Sim, Desculpa. Eu vamos lá ver uma coisa. Infelizmente nós não podemos deixar de ter em mente o contexto que existia antes da pandemia. Por exemplo, a questão do layoff, a questão das moratórias, é o adiar de um problema. Um problema que vai ser muito maior quando ele nos bater à porta. Desculpe, mas, quer dizer, quando eu analiso as políticas que são implementadas, vamos lá ver uma coisa, nós podemos criticar um governo socialista por ser socialista? Não. Portanto, um governo socialista vai implementar políticas em que acredita. Portanto, e infelizmente, são incapazes de perceber, e porquê é que eu digo isto? Vão ver o programa eleitoral do António Costa em 2019 e vão ver o programa eleitoral do José Sócrates em 2009. E digam-me quantas diferenças é que vêm. Digam-me. Portanto, o problema é que eles não aprendem com a experiência. Não aprendem. O senhor teve uma experiência de vida empírica, não é? Que lhe moldou-lhe o pensamento. Não foi aquilo que nos relatou. Pronto. E chegou à conclusão que para haver circunstâncias que possibilitem mais um aproximar do pleno emprego, é preciso flexibilização, certo? Porquê? Porque a flexibilização tem duas vertentes. É mais fácil despedir, certo? Mas também é mais fácil contratar. Ou não é assim? E reparem, como disse muito bem, quantas pessoas exercem profissões e não são felizes naquilo que exercem? Mas não podem
ou procuram não mudar, como disse, porque estão à espera de um apoio que vai acontecer, eventualmente, que já foi diminuído e que vai ser muito mais diminuído, venha a acontecer no futuro. E, portanto, o que é que isso acontece? Acontece que a produtividade vai descer. Porquê? Porque a pessoa, psicologicamente, não está estruturada para poder exercer a sua função de outra maneira. Falo por obrigação, não o faz por vontade. E isso, em qualquer um de nós, é uma diferença. Aquilo que nós fazemos por vontade é diferente daquilo que nós fazemos por imposição. É ou não é? Pronto, caramba, isto não é difícil perceber. Há comportamentos que a antropologia, a psicologia e outras áreas do conhecimento explicam. Portanto, da mesma maneira que é perfeitamente... Porque é que há diferenças entre... Desculpem lá, perder aqui um bocadinho mais de tempo. Porque é que há diferenças entre as lideranças? Porque as pessoas são distintas e têm crenças e credos e códigos morais e éticos que são distintos. Eu não estava à espera que o António Costa fosse completamente igual ao Sócrates, não podia, não é possível. Sei que vai haver parâmetros em que eles são semelhantes, outros derivam da própria personalidade e não podem ser exigidos ou expectáveis, na minha opinião, quer dizer, não é? Portanto, há aqui uma diferença que, e aqui para mim é uma questão também política e ideológica, que é a crença na responsabilidade. Ora, vamos lá a mesma coisa. Nós temos um artigo na Constituição que diz que nós somos todos iguais perante a lei, correto? Norma constitucional. E temos uma norma ordinária, que é o Estatuto dos Deputados, que isenta os deputados de responderem por algumas das suas decisões. Ora bem, eu, como sou um apologista do Estado de Direito, sei perfeitamente que os decisores políticos têm que ter algumas proteções, mas não a amplitude de proteções que hoje em dia está plasmada na lei, numa lei ordinária. Devia ser ao contrário, quer dizer, não é a Constituição que sobrepõe aos estatutos dos deputados. Isto são algumas das coisas que nós podemos refletir aqui. É claro, como eles estão de certa maneira, protegidos e depois apoiados pelo governo, ou pelo partido onde estão inseridos, não tomam as decisões que deveriam tomar, na minha opinião. Qual é o outro problema que está aqui subjacente? Que é diferente, é que qual é o horizonte político para o Primeiro-Ministro? Qual é o horizonte político? Tem ideia em termos temporais? Tem ideia? São 4 anos, que é o tempo da legislação. Vocês vão viver 4 anos? A esperança média de vida dos homens agora não está à volta dos 72? Portanto, porque é que não é possível atingir determinados compromissos que sejam benéficos para a população? Por questões ideológicas, ou pelo que o Partido Comunista não quer, ou pelo Bloco de Esquerda não quer, ou depois uma facção do PS também não quer, ou do PC, etc. E não é possível atingir aqui um compromisso para que as medidas, ou algumas medidas, não têm que ser todas, tenham uma projeção temporal superior ao período da legislatura. Quantas leis, há quantos anos é que trabalha na sua função? 19. Quantas vezes é que as leis não foram alteradas? Porque mudou o governo. Eu já agora aproveitava também só para contar aqui ou para introduzir também um novo elemento, que ainda não ouvi hoje, que é o termo mérito. Eu acho que as pessoas devem ser escolhidas pelo mérito que têm. Eu tenho 2 experiências curiosas que vos vou transmitir de relacionamento com os deputados que nós elegemos, que nós não elegemos os deputados, mas enfim. Houve uma reunião, isto passou-se comigo, uma reunião que nós pedimos à Presidente da Assembleia da República, que agora não me recordo o nome, era Assunção, não era Cristas, é Assunção Esteves. Assunção Esteves. Ela, entretanto, ela delegou num deputado receber-nos a nós, na altura, a Federação Nacional dos Inspectores do Estado, portanto, e nós fomos recebidos ao meio-dia, portanto, à hora do almoço, aquilo era mesmo para nós não estarmos lá muito tempo.
Portanto, está-se a ver já o interesse que a reunião revestia para aquele senhor deputado, que eu não vou dizer o nome por razões óbvias, nem o partido. Ele recebeu-nos ao meio-dia, assim com uma postura muito displicente. Entretanto, nós estávamos 5. Eu estava em representação do sindicato da ACT, tínhamos o representante da Inspeção de Jogos, o representante da Inspeção da Segurança Social e o representante da ASAI. Enfim, éramos 5. Ele convidou-nos cada um a apresentar os nossos problemas, cada um apresentou, também apresentei os meus. Portanto, começou o dos jogos, a seguir fui eu e a seguir o da ASAI. Portanto, não sei se lembram, aqui há uns tempos a ASAI estava em polvorosa porque não tinham lei orgânica, aquelas manifestações, aquelas coisas todas. Pronto. E na altura o meu colega começou realmente a expor que não tinha uma lei orgânica, o problema deles era não ter uma lei orgânica e tal. E o deputado furioso pergunta: mas o que é que vocês fizeram para ter uma lei orgânica? Então, quer dizer, eles fizeram o que podiam ter feito, fizeram manifestações, fizeram protestos. Nós tivemos de dizer, eu disse-lhe ao deputado: Sr. Deputado, se quiser eu faço-lhe a lei orgânica. Eu não me custa nada fazer uma lei orgânica, eu faço uma lei orgânica numa tarde. Quer dizer, ele estava a ouvir, mas não estava a escutar minimamente. O desconhecimento, eu fiquei com uma má impressão daquele deputado, o desconhecimento dele, cá está, a questão do mérito. Se calhar não tinha mérito para estar ali. Outro exemplo, também não vou citar nomes nem partidos, que também é secundário. Há uma deputada eleita, neste momento ainda está no Parlamento, e uma vez eu, em conversa com a mãe, ela manifestou-me e tal, as debilidades que a filha tinha e tal, e que até era ela que lhe escrevia as cartas para a filha, enquanto deputada, porque ela, coitada, ela não sabia. Dá vontade de rir, não dá? Mas não sei se é de rir, se é de chorar, mas é isto, quer dizer, nós não estamos a escolher os melhores, o sistema não nos permite escolher os melhores, mas porquê? E nós não podemos mudar isto? Posso? Claro que sim. Rapidamente, para isto é a minha área, só 2 notas. Ainda bem que não fui eu a falar no mérito. Um dos problemas que existe atualmente na função pública, como eu vos disse, é como em qualquer outro lado, há bons funcionários e maus funcionários, é uma questão que está a corroer profundamente a função pública, que é o facto de os elementos que têm um cartão de um partido começam a entrar por intermédio dos governos para a função pública. Pronto. A partidarização da administração pública é um dos cancros que existe no nosso sistema. Vamos lá ver uma coisa. Vocês poderão perguntar-me, é contra os cargos de confiança política? Não, não sou. Mas os cargos de confiança política, se eu nomear alguém, esse alguém só pode exercer a função enquanto eu estiver na função. Portanto, os cargos de confiança política não devem ser eternos nem vitalícios. São temporários e dependem da confiança ou da pessoa que o nomeou para esse cargo. Pronto, a questão do sistema, pronto, isto é a eterna questão, quer dizer, o nosso sistema político deriva de duas situações muito particulares. Primeiro, do medo da repetição da Primeira República. Eu não sei se sabem o que aconteceu na Primeira República, mas na Primeira República nós tivemos 25 governos, 8 presidentes, não sei quantos primeiros-ministros, foi uma confusão total. Quando entramos quando acabou a monarquia, entramos para a República. A estabilidade só veio com o golpe de 26 de maio e depois com a Segunda República. E outro problema que na altura, em 74, os partidos tinham algum receio. Eles tinham algum receio do grau e da capacidade de organização do Partido Comunista. E, portanto, deram a prerrogativa do sistema político, da mudança do sistema político, aos partidos políticos. Quem é que pode mudar? Realmente nós não escolhemos deputados, quer dizer, escolhemos indiretamente, porque, como são listas plurinominais, é o partido que indica uma listagem de pessoas, quer dizer. E se essas pessoas forem para o governo, significa que, o 10º, por exemplo, em Lisboa, o PS acho que elegeu, se não me esqueço, elegeu 19 deputados em Lisboa. Como alguns deles foram para o governo, ocupar cargos no governo, foram eleitos até ao 30º. Portanto, quem não conhece essas pessoas? Quase ninguém, correto? Nós, quando vemos os candidatos, só pensamos ou no primeiro-ministro ou no líder de cada distrito, não é? Portanto, faz parte de nós. Portanto, isso é um problema, isso é realmente um problema. Mas, vamos lá ver uma coisa, um liberal
não acredita em revoluções para mudar as coisas. Portanto, as mudanças têm que ser feitas dentro de acordo com os limites que são prescritos na lei. A lei muda-se pela lei. Senão, o que é que nós passávamos a ter? Deixávamos de ter Estado de Direito e passávamos a ter o direito do Estado. E o direito do Estado é tão simples como isto. É o totalitarismo, não tenho a mínima dúvida. Pronto. E o que é que acontece? Há uma vertente muito grande acentuada agora, infelizmente, até de algum acordo entre o PSD e o PS, que deriva nesse sentido. E isso nós temos de estar atentos e começar a usar os nossos meios para combater. Mas um liberal não muda as leis por intermédio de revoluções. Muda a lei segundo os preceitos que a lei tem. Nós respeitamos a lei. Pelo menos eu respeito, não falo por vocês como é evidente, mas eu como liberal, e estudo o liberalismo há 37 anos, talvez, ou mais até, não advogo mudanças pela revolução. Aliás, deixem-me dar-vos aqui uma ideia que não sei se sabem. A social-democracia, o século XIX é um período de tempo interessantíssimo. Como o Dr. Paulo referiu, a primeira internacional do Partido Comunista foi realizada nos Estados Unidos, em Chicago. Mas tudo aconteceu com as revoluções em Inglaterra em 1848, ano em que o Engels e o Marx escrevem o Manifesto do Partido Comunista. Pronto. Portanto, foi um período de revoluções. A social-democracia é uma variação direta do marxismo. Em 1875, o Marx faz uma crítica direta a um acordo que estava a ser feito com os partidários do Lassalle, precisamente a criticar a social-democracia do Lassalle, porque ele dizia, não, os marxistas não acreditam em mudanças evolucionárias, acreditam em revoluções. Nós não aceitamos este tipo de compromisso, nem este tipo de reformas. As revoluções são necessárias. E não sei se vocês sabem, houve 2 períodos de terror vermelho na história. Um deles foi em 1789 com a Revolução Francesa, e o segundo qual foi? Tem ideia? 1917. Tal e qual. Os bolcheviques, entre os quais um dos principais promotores foi o nosso amigo Trotsky, não é? Tão querido do Francisco Louçã e dos bloquistas, fizeram o que eles implementaram de terror vermelho soviético e que eclipsou completamente aquilo que tinha sido feito na Revolução Francesa. É uma pouca vergonha. Portanto, foram coerentes com aquilo que acreditaram. Mudança pela revolução. Portanto, nós defendemos o Estado de Direito. Acho que é uma coisa que nos une a todos aqui, correto? Portanto, as mudanças têm que ser feitas. Se implicarem mais tempo, implicam, mas têm que ser feitas de acordo com a lei, na minha opinião. Desculpa lá. Não, já ultrapassámos largamente o tempo que tínhamos disponível. Acho que foi muito elucidativo e outra coisa não seria de esperar com a qualidade do painel. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e obrigado também ao painel, embora eles estejam aqui distraídos, mas pronto. Obrigado a todos pela presença. Já agora, no próximo sábado, temos um novo evento a decorrer, amanhã à mesma hora, às 15 horas, e se puderem estar presentes, façam. Obrigado. Não é aqui. O próximo é em Nogueira. Na biblioteca. É na biblioteca de Santa Maria da Feira, pronto. Pronto, está assim. Ok, obrigado.